Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar sobre o preço do Bitcoin, tá? Bom, primeira coisa, eu vou passar para vocês aqui um indicador muito bom, que eu já uso há bastante tempo aqui, que se chama The Pool Multiple, que ele faz uma divisão aí entre o número de emissões de Bitcoins que são lançados na rede todos os dias, a cada 10 minutos, divididos aí por uma média de 365 dias, uma média anual. E quando ele bate na região verde, que vocês estão enxergando aqui embaixo, nós temos os melhores momentos de compra da história do Bitcoin. Geralmente coincide essa região como o melhor preço possível para comprar Bitcoin, tá? Ou quando o Bitcoin está completamente desvalorizado em relação a proporção de números de dólares que entram todos os dias e, ao mesmo tempo, bitcoins que são minerados todos os dias. Então, agora, acabamos de dar um sinal extremamente importante de compra nesse indicador, tá? Um dos indicadores onde mais foi objetivamente, ele localiza topos e fundos, né? Então, nós temos praticamente um fundo se formando e confirmando toda aquela tese que eu venho falando desde sexta-feira, né, que eu acreditava que o que nós estamos enxergando, muito possivelmente e provavelmente pode ser o fundo do Bitcoin, pelo menos para a metade desse ciclo. E a única coisa que interferiria de isso aqui não ser fundo, né, e o Bitcoin perder mais valor do que ele já perdeu até o momento, seria basicamente nós termos uma segunda crise, ou uma recessão, ou uma depressão de mercado, que daí validaria qualquer tipo de análise gráfica e análise técnica no mercado de criptomoedas e todos os indicadores não fariam sentido nenhum, tá? Observando que algumas vezes esse fundo ele toca duas vezes, né? Mesmo numa formação de um fundo verdadeiro, às vezes ele pode revisitar esse indicador, essa linha de 365 dias aqui pode revisitar a faixa verde de compra, mas esse indicador ele é um ótimo indicador para ser utilizado com outras métricas aí que eu já trouxe para vocês, e eu estou cada vez mais crente de que nós teremos o fundo do Bitcoin realmente, e de fato, no valor de 30 mil dólares por unidade, possivelmente sendo o valor mais barato para comprar Bitcoin ainda esse ano, tá? E a partir desse ponto, eu acredito que ele pode, então, vir buscar, num primeiro momento, a média de 8 semanal, que é essa média aqui, azulzinha que eu estou colocando para vocês, né? Que é a que determina qual é a tendência de médio prazo do ativo. Então, no médio prazo, mesmo com o preço abaixo dela, a tendência ainda seria de baixa. E a única coisa que vai mudar essa tendência seria o Bitcoin ultrapassar essa linha azul, então, e o preço ficar acima dela. E ela se esmagar, tá? O preço entrar em consolidação entre essas duas faixas, tá? Tanto a linha de tendência de baixa aqui, que está aqui em cima, que é o topo anterior, na minha opinião, é um topo fraco, tá? Eu acredito que ele vai ser retestado, esse topo novamente, e nós temos um esmagamento aí também da média, tá? Então, eu acredito que o preço, ele poderá entrar nessa região, se esmagar, né, num triângulo simétrico, alguma coisa parecida com isso, acumulação, e depois eu conseguir voltar mais para frente no segundo semestre desse ano a tendência de alta forte, tá? Pelo menos essa é a minha expectativa aí para o Bitcoin. Então, cada vez mais estou crente que nós tenhamos encontrado o fundo do Bitcoin. Eu tive a sorte, né, ou competência de comprar Ethereum nessas semanas e nesses dias em que ele estava acumulando junto com o Bitcoin. Acredito que o Ethereum dificilmente voltará a valer 1.800 caso a gente volte à tendência de alta, né? E a gente pode jogar aqui nosso querido garfo de Wyckoff, de Wyckoff não, como é que é o nome mesmo? Garfo de Pitchford. O garfo de Pitchford, a gente pega aqui o topo, então, joga aqui no fundo, e acabamos de sair, então, desse canal de baixa que estava nos atormentando, né, e criando aí justamente essa região de acumulação infinita, tá? Então, nós temos a primeira barra hoje, depois de muito tempo, que sai com bastante força e bastante volume dessa região, dessa tendência de baixa infinita. E o que me chama a atenção, então, é a quantidade de volume que vem surgindo, volume comprador, que vem surgindo nos últimos dias. Isso é bem importante para quem está otimista quanto
a alta do Bitcoin no médio prazo aí, tá? Em algumas semanas, talvez 1 ou 2 meses, tá? Então, a minha expectativa é que o preço consiga retornar acima da média de 8. Se ele tocar abaixo e entrar na média de 8 e tocar e voltar, vai ser um problema bem grande, porque daí sim, o preço ele viria novamente entrar nesse canal de baixa, tá? Por enquanto, nós estamos entrando agora e saindo desse canal de baixo, nós estamos entrando agora num canal de alta, tá, pessoal? E ele precisa ser respeitado. Então, nós temos a seguinte configuração aqui desse canal. Simplesmente o preço, ele tenderá em um primeiro momento vir aqui em cima dessa região, tá? Então, ultrapassar a média de 8 que vocês estão enxergando aqui, vir bater aqui nos 45 mil dólares por unidade, ele teria que voltar para essa região dos 38 mais uma vez e conseguir romper esse canal, produzindo um novo canal de alta, tá? Então, agora, a minha expectativa é ele criar acumulação em alta, que é ele lateralizar indo em direção à alta, talvez até possivelmente fazendo um ombro cabeça ao ombro invertido aqui, mas que ele consiga lateralizar dentro dessa zona aqui, tá? Em tendência de alta, porque daí a gente volta a ter, se o preço ficar batendo nesses topos e fundos aqui ascendente, ou seja, acumulando de forma ascendente, nós vamos ter altcoin season novamente, tá? Porque o ideal de apostar em altcoins é quando o Bitcoin está em fase de acumulação, mas ele está subindo, ganhando valor. Mercado ganhando dólares para serem negociados todos os dias, né? Isso se reflete também que, possivelmente, nesse indicador aqui, ele mostrou a última oportunidade de comprar Bitcoin barato, tá? Talvez tenha mais uma outra segunda oportunidade, conforme eu já expliquei para vocês. Se ele seguir dentro desse canal, o preço ele poderia voltar a valer 35 mil dólares ou 33.500 uma última vez, né? Isso se ele conseguir sustentar esse canal de alta, e agora o canal de alta ele vai se manter até que o preço de fato comece a voltar a uma forte tendência de alta, tá? Então nós precisamos basicamente desta condição aí, nós precisamos ver o preço do Bitcoin acumular em alta agora, voltar a fazer a acumulação, mas andando dentro daquela faixa, daquele canal que eu projetei ali para vocês, tá? Ele não pode produzir um novo fundo ou um novo topo mais baixo do que o topo anterior. Então, por enquanto, o que acontece? Simples, né? Sempre quando você está na dúvida da tendência, você desenha. Topos e fundos estão descendentes, até que chega em algum momento em que o topo anterior, aliás, o fundo anterior bate igual ou um pouco acima do fundo anterior, e ele começa a tentar trazer a tendência de volta para a alta, tá? Sempre o preço ele vai seguir essa condição. Agora ele precisa invalidar a tendência de baixa, ainda estamos tentando, ainda o mercado está tentando fazer um topo que ultrapasse o topo anterior, então o mais importante é conseguir ultrapassar essa faixa de preço aqui, essa aqui, ó, tá? Que é a região dos 42 mil dólares. Se o Bitcoin for acima, lá naquela região, lá nos 44, 45 mil dólares, isso vai ser um bom indicativo. Por quê? Porque é um indicativo de pivô de alta, de que o mercado vai voltar a ter tendência de alta em breve, tá? Então, num primeiro momento, para a gente ficar otimista de verdade, a gente precisa que o preço ultrapasse essa região aqui. Isso é bem importante. Deixa eu botar aqui também, vou marcar aqui para a gente já aproveitar aqui, aproveitar os conhecimentos aí do Guilherme Silva. Vamos lá. Então, esse é o topo que ele precisa ultrapassar e ele precisa, então, fazer isso daqui, certo? Ele precisa se manter acima desse topo aqui. Isso é o primeiro indício de que a gente teria a retomada de alta mais para frente. Ele respeitaria, né, aquele canal, tá? Então, primeira coisa, precisa ultrapassar esse topo, bater nessa região, bater na região aqui na meiuca aqui do garfo de Pitchford e voltar a subir. Isso é um pivôzeiro de alta. Isso seria muito positivo, porque já seria a ultrapassar a linha de tendência de baixo aqui, que é a linha de tendência que a gente precisa romper para que o preço volte a ter aquela condição de alta infinita que nós estávamos enxergando aqui. O que, na minha opinião, é bem plausível de acontecer. Por que o Bitcoin pode ter forte valorização frente ao dólar? Tá?
Porque isso já está acontecendo, fofas, com o real, tá? No ano passado, alguns vão lembrar, outros não me conheciam naquela época ainda. Teve um Domingão do Bitcoin, ou foi uma live do desafio da Bitcoin Trade, em que eu fui extremamente polêmico. Chegaram em algum momento na conversa assim, pô, o dólar pode até o final do ano bater os R$10 por unidade, né? E eu duvidei daquilo. Por quê? Porque uma coisa assim, eu não sou economista, mas eu sou um excelente observador. E na época, naquele Domingão do Bitcoin, ou live lá da Bitcoin Trade, eu não lembro qual live que era exatamente, mas era em junho ou julho do ano passado, logo depois do Covidson, uma coisa que me chamou muita atenção, e que acontece muito depois da gente ter eventos de grandes quedas e grandes crises, né? Ou seria grande perda de valor aí de todos os mercados, né? O que acontece quando tem grande queda ou quando tem uma crise, as pessoas começam a vender todos os seus ativos e trocam por dólar, porque o dólar ele é a moeda mais comprada do mundo e a principal hoje reserva de valor do mundo. Todo mundo quer dólar, tá? É a moeda que mais se compra no mundo. Então, sabendo disso, né, todo mundo querendo dólar, quando nós temos um ensaio de uma crise, o dólar tende a se valorizar perante a todas as outras moedas, porque todo mundo vende tudo que tem para ficar dolarizado, né, numa grande crise. Então, com o Covid, pessoal, e aliado a outras questões, né, políticas e tudo mais, e macroeconômicas, o real perdeu forte valor pro dólar, porque o mercado todo, como um todo, queria comprar dólar no mundo todo. Queriam aguardar e armazenar reservas de dólar. Só que acontece que logo após esse tipo de acontecimento, nós temos um fenômeno muito interessante que eu observo desde 2002, tá? Desde 2002, eu até tinha notado, ó, da outra live, até tinha notado. Vocês lembram que nos anos 2000 nós tivemos a bolha.com, que foi aquela primeira grande queda, né? Que nós tivemos, acho que foi no ano 2000. Eu não lembro se foi em 2000 ou que ano que foi. Se alguém puder lembrar aí da crise de 2000 acho que 2002 ou 2000. Logo após a crise, eu quero que vocês percebam o seguinte: o dólar vinha se valorizando frente ao real, beleza? Todo mundo queria dólar naquela época, dólar teve valorização, e logo acho que um ano ou 2 anos depois da bolha.com, nós tivemos a desvalorização do dólar frente ao real e frente a várias outras moedas globais, tá? Então, várias outras moedas, principalmente de países que têm o foco em criação de commodities agrícolas ou commodities como um todo, como é o caso do Brasil. O Brasil é extremamente forte em commodities, né? E um excelente exportador. E nós temos aqui uma valorização do real frente ao dólar. Então, a gente viu o dólar bater na bolha.com os $4 e logo depois, nos anos mais tarde, que foram os subsequentes, nós vimos o real se valorizar perante o dólar. Chegando lá em agosto, né, na crise, um pouco antes da crise, antes de todo mundo correr novamente para o dólar novamente, nós saímos de R$4 por dólar para 1,15, acho, ou 1,50. Foi 1,50, tá? 1,50. Isso me chamou muita atenção. Então, aqui nós tivemos uma crise, dessa crise nós tivemos uma forte busca de dólar, de compra de dólar, e depois o mercado externo começou a querer comprar e apostar em moedas de países subdesenvolvidos, como o próprio Brasil, e principalmente os países em que geram bastante, que são sustentados por um mercado grande de commodities, né? Em 2008, então, nós tivemos outra busca de liquidez por dólar, então muita gente começou a comprar dólar, e aí o dólar disparou na crise, né, em agosto de 2008 até dezembro, e o dólar foi novamente de 1,50 para 2,50, tá? R$2,50 você comprava $1. Acontece que nos anos subsequentes, então 2010, 2011, 2012, 2013, eu lembro que em 2013 eu comprei um PlayStation 4 no lançamento com a cotação do dólar 2,30. Acho que foi em novembro de 2013 que eu comprei
o meu PlayStation 4, então ele estava em recuperação, né? O dólar estava começando a voltar a se valorizar perante ao real. Estava aqui, ó, 2,50, 2,30 na verdade que eu comprei, 2,30, tá? Então eu comprei na cotação 2,30, eu lembro que eu paguei R$900 pelo PlayStation 4, aqui pelo PlayStation 4 lá nos Estados Unidos estava R$946, se eu não me engano, e aqui no Brasil R$5 mil, tá? E aí eu fui até os Estados Unidos e comprei o PlayStation. E aí, logo depois, o preço começou, então, o dólar começou a se valorizar perante ao real e assim por diante. Até que nós tivemos, então, agora, recentemente, a crise do Covid, né? E nós tivemos uma nova busca de compra de dólar por todo o mundo. Só que agora, né, conforme essa notícia até explica, né, eu não sou nenhum tipo de economista, mas essa observação me chamou muita atenção, e naquela época, depois do Covid, eu falei assim, porra, o real tá batendo quase R$6 o dólar, né? Eu acredito que a partir de alguns meses nós vamos ter desvalorização do dólar e valorização do real. E aí o pessoal ficou doido comigo. Não, mas tu tá louco, Isso não existe, não sei o quê. Só que eu falei isso mais pela observação. E eis que agora apareceu uma notícia agora recentemente, né, com o título assim, chegou a hora de apostar na valorização do real contra o dólar? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Porque agora, o que acontece é uma dívida violenta com essa emissão de dólares através do quantitative easing, né, dessa manobra dos Estados Unidos de injetar dinheiro infinito na economia e arriscar ter uma puta inflação. E agora, recentemente, a taxa Selic, ela subiu, né, de percentual, ou seja, a taxa Selic estava à beira acho que como é que está quase negativa, não, ela estava próxima do zero, aí estava bem baixa, e agora com a taxa, eles sendo obrigados a subir a taxa, né, vai acontecer o quê? Supostamente, recessão, juros elevados, aumento da taxa Selic, vai impossibilitar que as pessoas tenham facilidade em crédito, como até 1 ou 2 meses atrás. Vai acabar um pouco o oba-oba, né? E vai trazer um pouquinho de recessão. E com a recessão, obviamente, muitos investidores de fora estão especulando numa valorização do real, tá? Então, basicamente, aqui nessa notícia, eu até recomendo vocês darem uma lida, né? Segundo o especialista aí, o cara que está falando sobre... Deixa eu só ver quem é que estava falando isso aqui. Segundo o especialista aqui, esse economista, ele falou o seguinte, ó, que o desempenho positivo das contas externas será impulsionado pelo boom das commodities global, o que trará mais dólares para o Brasil e pode favorecer o real. Na visão de guarda, né, as principais dúvidas em relação ao coronavírus tendem a se dissipar com o avanço das imunizações, as vacinas, mesmo que o número de casos e mortes ainda seja alto. Tá? Então, o fator político também deve ficar em segundo plano em 2021. Então, basicamente, o cara está comentando aqui, né, que existe uma série de fatores que podem ajudar o real a ter uma performance melhor no segundo semestre do que observamos no início desse ano. Então, ele comentou sobre a volatilidade à vista e tudo mais, né? Mas, aparentemente, nós podemos ter uma possível continuação da valorização do real perante ao dólar, conforme a mesma observação que eu tive nas outras duas crises conhecidas de 2000 e 2008. Né? Primeira crise da bolha.com e depois da crise do subprime, 2008. E agora vocês podem ver, inclusive, que o dólar frente ao real está perdendo o fundo anterior, então está entrando em tendência de baixa. Inclusive, está abaixo da média semanal, né, de 8, que também mostra para nós uma possível continuação de desvalorização do dólar frente ao real. Lembrando que o número de emissão de dólares que foram injetados na economia global foi muito maior do que outras moedas. Isso vai trazer aí problemas futuros, possivelmente talvez uma nova recessão ou um estouro de uma bolha, porque o mercado como um todo, o mercado de ações, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, ele explodiu, né?
E muitos economistas, até o Fernando Ulrich comentou esses dias, que nós podemos estar à beira de uma recessão verdadeira, né? Que não com aquela recuperação que tivemos depois daquela grande queda que tivemos no dia 12 de março do ano passado com o Covid, né? Então, assim, eu estou otimista quanto ao real, eu estou focado mais em ter reais agora do que dólar, nesse presente momento, conforme eu já tinha projetado lá no ano passado, era a minha expectativa do real se valorizar perante ao dólar, conforme eu observei outras vezes. E também ao invés de eu usar uma caixa de reserva com dólar, eu estou querendo criar um cesto aí, segurando um pouquinho de reais junto com os investidores de fora, tá? Que estão apostando agora em comprar real, porque acreditam que o real pode ter chegado no seu fundo, digamos, de desvalorização perante ao dólar, tá? Não, foi em 2013 foi o PlayStation 4 que eu comprei. Certo, fofa? Basicamente é isso. Muito bem, ontem eu comprei, né, na sua cara, no vídeo de ontem eu comprei na sua cara O3. Então eu continuo aqui. Ai, meu Deus, você não despejou ainda? Não. Mas tinha 1.600 aqui. Peguei 400 O3, transformei basicamente em Filda. Então, com $400, 400 tokens O3 dava $2.000. Eu transformei em 11.000 tokens Filda, que estão pagando 3.500% ao anualizado. Ou seja, dá aí quase uns 20% ao dia. Um pouco menos, talvez uns 15% ao dia. E até o momento agora, desde a 1h da tarde, onde iniciou o farm, um novo farm dessas novas pools da O3, nós temos aí um total, qual é a lucratividade que nós temos até o momento? Deixa eu ver aqui. Isso é a dúvida de muita gente, né? Como fazer renda fixa com o mercado cripto, né? Nós temos alta de 32%, então de ontem para hoje, por isso que eu comprei a O3 na cara de vocês, in your face, bitch, tá? E nós temos aqui, então, por enquanto, formados quanto mesmo? Deixa eu dar uma olhada ali. Começou 1h da tarde, né? Essa nova piscininha aí. Temos 4.5 O3 sendo farmadas. Então nós temos $26 por enquanto, até o momento, sendo farmados aí ao dia, com esses 400 O3 que eu comprei ontem e transformei em Filda, tá? Então eu queria dar uma olhada aqui. Todos os tokens que são gerados novos ou são colocados e anunciados dentro de uma nova piscina, eles vão ter uma valorização dentro do dia, porque para você poder farmar, obriga os investidores a comprar. E por isso que nós temos essa excelente estrutura de alta aqui desses projetos. Essa também é uma forma de fazer dinheiro, né? Você pode simplesmente comprar o token de uma pool que acabou recém de lançar um farm com APR, pagando como recompensa um saldo sobre esse stake, tá? Então, basicamente, quando é que vai poder sacar esse farm, né? Dá para sacar esse farm somente quando terminar ele. Quando é que vai terminar ele? Quando a Icing Sugar Mine Pool terminar, que vai ser às 4h da tarde, no dia... Deixa eu ver aqui. Não, perdão. Vai ser aproximadamente dia 4 de julho. Ou seja, daqui uma semana, é isso? Não, vai ser daqui a 5 dias. Então, domingo vai acabar essa farm, tá? E aí vai dar para ter gerado aí uns tokens O3. Até lá, acredito em valorização dos tokens O3, porque para você destravar esse protocolo, para você destravar essa recompensa que você ganha de O3 por você emprestar dinheiro para o mercado, você precisa prover liquidez. E para prover liquidez, você precisa criar um LP token, onde você tem que comprar ROB USD, ou dólar da ROB, e token O3. E aí, com eles, você consegue ir destravando o seu farm. Beleza? Destravando o seu farm, então, quando é que vai acontecer o despejo? A queda, né? Acredito que até domingo.
Até o dia. Até segunda-feira, até domingo, dia 4. Acredito que a O3 pode ter valorização. Esses outros tokens todos aqui, de todos esses farms também. Beleza? E depois vai ter novo despejo, né? Nova realização de lucro total e completa para assustar a galera. Beleza? Então, na minha opinião, o projeto aqui da O3 vai ter uma altinha, beleza, até domingo. E depois vai ser assim, ó. Como é que é? Acho que tem no TradeView, né? O gráfico Rainbow. Tem? Não sei porque vocês gostam dessa frescura de... Deixa eu ver se tem esse aqui. Aqui. Tá aqui o nosso arco-íro. Esse curva logarítmica aqui de longo prazo do Bitcoin, LGBTQ+, é muito bom, tá? Ele mostra para nós todos os fundos e topos do Bitcoin no longo prazo. Aliás, eu gosto mais do Curve aqui. Esse aqui é duplo, eu não sei por que está duplicado. Geralmente não é tudo isso aqui. Deixa eu ver aqui, Bitcoin Growth Curves. É a mesma coisa que esse Rainbow aí, tá? Mesma coisa. Mostra os principais suportes e resistências do Bitcoin segundo o longo prazo dele, né? Lei da potência. Então ele vai crescendo junto com ele vai se atualizando junto com o preço. Tá? É a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Bitcoin Rainbow. Aqui. 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 Agora tá bonito. Então ele mostra o halving. Eu gosto desse gráfico aqui, é muito bom. Queda máxima 12 mil aqui, região que seria sobrevendido, né? Seria muito desvalorizado. Então, à medida que o Bitcoin ele se torna mais escasso ao longo do tempo, ele tem essa região azul do arco-íris aqui, a região de subvalorização, ou seja, o melhor momento de comprar Bitcoin é quando ele atinge essa região azul. Ou seja, daqui a alguns anos vai ser impossível ver Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares, por exemplo, até o próximo halving, pelo menos, né? Então, o próximo halving, acredito que o fundo máximo até o próximo halving vai ser 42 mil dólares. E o topo seria 500 mil dólares. Que delícia, hein? Que seria o topo. O topo aqui seria, se a gente chegar até o ciclo que nós estamos enxergando, né? O ciclo de bolha, né? Ou seja, chegar à fase final do ciclo do verão, que a gente acredita que estamos no meio do ciclo do verão, corresponderia a 191 mil dólares por unidade de Bitcoin. Esse seria o correspondente ao topo do Bitcoin nas outras vezes em que ele bateu o topo no meio do ciclo do verão, tá? Então nós estamos aqui fazendo, homenagem ao LGBTQ+, é isso? A comunidade LGBTQ+, aí, ó, tá? Então nós temos aqui, ó, é o que a região vermelha é a região que a gente quer, que é a região da euforia extrema, que seria Bitcoin bater até 24 de janeiro de 2022, supostamente, seria o novo topo do Bitcoin, nesse dia aí, 24 de janeiro de 2022, baseado numa projeção logarítmica de potencial de alta de longo prazo do Bitcoin, respeitando os eventos que se chamam halving, que é a queda da recompensa de mineração, que torna o Bitcoin mais escasso a cada ciclo.